Olá, estamos aqui para mais uma edição do Palavra Aberta para conversar sobre um assunto que é fundamental para a retomada de várias atividades econômicas no país. O gás, mais especificamente sobre o projeto de lei 6.407 de 2013, que trata do novo marco regulatório do gás no país. O gás é usado em diversas atividades econômicas, desde o abastecimento de carros até o uso diário pela população. Segundo um estudo realizado pela Associação dos Grandes Consumidores de Energia, a abertura desse mercado teria potencial para gerar cerca de 4 milhões de empregos. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Deputado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí para conversar sobre esse assunto. Agradeço, para mim é um privilégio. Muito obrigado, Fernando. Deputado, eu conversei com o relator desse projeto na semana passada e comecei perguntando para ele quais os principais pontos do projeto. Eu vou começar perguntando para o senhor quais os pontos mais polêmicos do projeto onde não há consenso. Olha, não há consenso em geral, porque o que se pretende é esquartejar as instituições do Estado sem que precise mudanças constitucionais. Então, através de um projeto de lei, esse 6407, lei ordinária, que poderá ser aprovado com maioria simples, você esquarteja, a expressão é forte, mas o sentido é esse mesmo. A Petrobras quebra o monopólio que é estatal para a exploração do gás e a comercialização e dá sequência a um projeto de privatização do patrimônio público, das reservas estratégicas do país. Então, isso se dá em vários níveis. Querem vender, por exemplo, a Eletrobras. A Petrobras, para você ter uma ideia, Fernando, ela foi agora esquartejada, perdeu um dos seus membros mais importantes, que é a BR Distribuidora. Você diria, mas por que não privatizar? Mas sabe como foi feita? Sem nenhuma transparência, sem nenhum processo licitatório, entregou-se a um consórcio de bancos para administrar um braço da Petrobras que está enraizado, está capilarizado em todo o território. É tipo o Banco do Brasil. Você pode não encontrar o Santander, o Bradesco e o Itaú, que são as três mais importantes privadas da área financeira, em qualquer município do país, mas você vai encontrar o Banco do Brasil. Aí o Banco do Brasil entrega uma das suas carteiras, avaliada em 3 bilhões, por 371 milhões apenas. Para quem? Para o Banco BTG Pactual, que é um banco cujo fundador e proprietário, agora apenas formalmente afastado, é o atual ministro da Economia. Da mesma forma, a BR Distribuidora foi entregue para bancos. É admissível isso? Ela entende, ela tem know-how, ela é expert. Bancos são experts na distribuição do combustível, do óleo, da gasolina, refinados, e agora é o gás. Então, digamos, pressa, em plena pandemia, um partido que se diz novo propõe a urgência e nós vamos, então, entregar toda a reserva de gás para empresas privadas, respeitando aqueles contratos existentes, primários, e criando novos contratos no mercado secundário, usando o termo modernização, mas sequer a política de preços inicialmente será controlada por um consórcio de ministérios de mineria, da economia e do desenvolvimento, mas o artigo 2º já diz, depois passa a obedecer às normas da Agência Nacional do Petróleo e o Gás. Então, veja só, hoje nós não temos qualquer controle sobre preço do petróleo para exportação, nem dos combustíveis do consumo interno. E, no artigo 2º, já diz que vai ser assim também para o gás, mesmo que, eu concluo com isso, a promessa deles, vamos privatizar exatamente para baratear. O que eles dizem? Vamos quebrar o monopólio e garantir preços baixos, para garantir o desenvolvimento, o acesso à energia barata. Ora, isso é pura balela, porque o próprio projeto já estabelece a perda de controle pelo Estado da política de preços e distribuição.
Deputado, nessa linha do que o senhor está falando aí, o Centro Brasileiro de Infraestrutura, ele divulgou uma informação que, no entendimento dele, o projeto ele incentiva a importação de gás e reduz a competitividade do gás do pré-sal. O senhor concorda com essa posição? O senhor é favorável a esse entendimento? Concordo, em parte, né? Mas é bastante significativa essa afirmação, e eu vou te dizer, uma das formas de incentivo à importação é a alíquota zero, Fernando, alíquota zero para PIS, PASEP e COFINS. São contribuições federais de fundamental importância. A COFINS é exatamente a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Então, como é que você justifica que o governo tire direito dos trabalhadores com uma reforma brutal, perversa da Previdência, que inviabilizou a aposentadoria, porque ninguém conseguirá provar 40 anos efetivos, ou como servidor público, ou com carteira assinada. Ninguém nesse país, são raras as exceções. Uma das exceções sou eu, tenho mais de 40 anos como professor efetivo de carreira do Estado e 38 anos como professor universitário. Então, mas é um privilégio de poucos. Então, vê só, esse mesmo governo abre mão de uma contribuição da Seguridade em favor de importações. Mas é bem verdade que abre mão também da COFINS e do PIS/PASEP para as receitas brutas, veja só, obtidas na comercialização interna, ou seja, no mercado interno. Então, por isso que eu digo, há de se relativizar, porque em alguma medida, seja importando insumos ou quaisquer coisas, as empresas que vão operar nesse campo, empresas privadas e grandes empresas, certamente, como as britânicas, Shell, ou a BP, ou a Total francesa, que já estão sendo beneficiadas, como você sabe, a Câmara aprovou, a consultoria aprovou 1 trilhão e 100 bilhões até 2040, cerca de 50 bilhões ao ano, é o que essas 3 petroleiras ganham de benefícios fiscais. E por que elas ganham benefício? Para poder exercer o outro benefício, que é explorar o pré-sal. Então, elas ganham o pré-sal, obtêm lucro com a nossa riqueza estratégica e ainda ganha benefício fiscal. E, mais uma vez, inclui-se agora o gás, tirando-se da Petrobras o monopólio. E por que isso é um absurdo? Porque, em se tratando de gás, mesmo que lá no artigo eles digam que o preço e a política de preço e de reajuste ela será feita pela ANP na medida em que estejam garantidas as concorrências, que seja efetivada um nível de concorrência. Como é que tem concorrência se o gás é um bem natural, é um monopólio natural? Isso é o assassinato do liberalismo. Quem fala aqui é um socialista. Mas o Guedes, essa turma, não leu sequer os intelectuais liberais, não leram sequer o pai do liberalismo lá, o Smith e o Ricardo, do século XIX ainda. Então, realmente, é um crime contra a soberania, eu tenho claro isso. Portanto, o projeto é globalmente contra os interesses nacionais, porque se é para baratear, invista na Petrobras, o BNDES pode investir na Petrobras, mas a própria Petrobras tem obtido lucros, uma redução pouquinha, neste ano por conta da crise estrutural, que é mundial, mas ela tem obtido lucros, mesmo após o impeachment, ela tem obtido lucros. Então, ela pode reinvestir, internalizar recursos do seu lucro líquido e viabilizar um avanço na exploração do gás e, naturalmente, da distribuição com preços verdadeiramente justos para a indústria nacional e para a indústria em geral do país, as empresas do país. Claro que energia é necessária. Deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui no Palavra Aberta. Seja sempre muito bem-vindo. Bacana. O que é muito bacana é que esse debate permite, digamos, dizer qual é a modernização da qual os agentes hegemônicos falam. É a modernização na cabeça deles a favor da entrega da soberania, do aumento do lucro das grandes corporações, porque os mesmos que pediram urgência e que defendem esse projeto votaram contra e estão dificultando, por exemplo, o acesso dos indígenas à cesta básica, à água, ao mínimo de auxílio, aos produtores culturais que até agora não receberam R$600. Então, 5 milhões de artistas pobres, não estou falando de Gil, de Caetano, de grandes artistas, mas 5 milhões de artistas do cinema, do teatro, de todas as áreas da música, estão passando fome.
E os mesmos que votam contra política voltada a esse setor são a favor da privatização de um recurso estratégico com a balela de modernização e de barateamento dos preços. Realmente, não somos um povo burro. Obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, sobre o projeto de lei 6.404 de 2013, que está tramitando na Câmara, a chamada nova Lei do Gás. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.